Olá, aplicador. Esse tutorial aqui vai te ajudar na aplicação da avaliação diagnóstica Desafio SAEB, que acontece entre os dias 24 de junho e 5 de julho, certo? Então, a primeira coisa que você deve saber é que para fazer a aplicação da prova, você deve ser um professor que tenha essa turma no Google Classroom. Então, você já deve possuir a turma que você vai fazer a aplicação no seu Google Classroom. Então, se você é um aplicador do oitavo A, você deve ter no seu Google Classroom alguma turma, alguma disciplina relacionada ao oitavo A. Se você for aplicador do segunda série C, você precisa ter no seu Google Classroom uma turma relacionada à segunda série C de qualquer componente curricular. Esse professor aplicador, ele deve entrar no Quizzes com o seu @escola, verificar se ele está vinculado com a Secretaria de Educação, como está na imagem que estou mostrando na tela. Feito isso, o professor precisa verificar se a turma dele está importada para o Quizzes e, após isso, ele precisa acessar o time de aplicadores referente à série que ele vai fazer a sua aplicação. Então, se eu sou professora e vou aplicar para a segunda série, eu preciso entrar neste link no time de aplicadores da segunda série para que a prova apareça na minha tela para eu fazer a postagem no dia da avaliação. Se eu sou professora do oitavo ano e vou fazer a aplicação da avaliação diagnóstica para o oitavo ano, eu devo clicar no time de aplicadores do oitavo ano, certo? Se eu vou aplicar para as duas séries, eu devo clicar nos dois links. Eu clico no link referente à prova que eu vou fazer a aplicação. Então, clicando no link, vai direcionar para o seu Quizzes e vai aparecer aqui que você faz parte do time de aplicadores. Isso significa que a prova aparecerá na sua tela inicial. Qual é a sua tela inicial? Se você clicar no ícone do Quizzes, a sua tela inicial é esta, e aqui eu sou do time de aplicadores da OMAP, e eu também já sou do time de aplicadores do oitavo ano da prova diagnóstica do SAEB. As provas elas aparecem aqui embaixo na sua tela inicial. As que são possíveis de aplicação, elas aparecem em verde, porque elas já estão dentro do prazo de aplicação, e as que aparecem com esse laranjadinho, amarelinho, é porque elas estão agendadas para iniciar ainda, certo? Antes da aplicação da prova, você também deve verificar se você tem a sua turma importada para o Quizzes. Como você vai fazer isso? No seu Quizzes, no lado esquerdo, você vai acessar o menu Turmas. Clicando no menu Turmas, você vai ter esse ícone do Google Classroom e aqui você vai clicar para fazer a importação da turma a qual será aplicada a avaliação diagnóstica. O meu demora um pouquinho para carregar porque eu tenho diversas turmas, mas o seu provavelmente carregará mais fácil. Pode ser que peça para você fazer o login no Google Classroom com o seu @escola. Você deve selecionar as turmas que você deseja importar para o Quizzes. Se for todas as turmas, pode selecionar todas as turmas. E isso também vai atualizar as turmas que já existem no seu Quizzes. E você dá um próximo e essa importação ela é realizada. Então, as turmas que você tem no seu Classroom virão para o seu Quizzes para, na hora de selecionar a avaliação, para que na hora de selecionar a avaliação você consiga selecionar a turma que você deseja. Eu vou clicar em cancelar porque as minhas turmas aqui, elas já estão importadas. Voltando na minha tela inicial, se eu já faço parte do time de aplicadores, as minhas provas aparecerão aqui. Como eu vou fazer para postar uma prova no dia da aplicação? Então, eu vou usar esse exemplo da OMAP, que é uma avaliação que está aberta. Eu vou clicar aqui nessa do nível 3, por exemplo, vou clicar em iniciar a avaliação e abrirão todas as turmas que eu tenho no meu Google Classroom para eu selecionar qual turma eu desejo fazer a aplicação. Eu vou selecionar essa turma teste Carla aqui, que é uma turma que eu uso para fazer alguns testes. Eu vou postar essa atividade nessa prova nesta turma, clicando em próximo, essa postagem vai abrir essa tela e aqui no cantinho daqui a pouco vai aparecer que a avaliação foi postada no Google Classroom, né, para as turmas com sucesso. Isso significa que pro meu estudante que já está logado no Quizzes, vai aparecer um pop-up na tela dele, indicando que existe uma prova em aberto. Eu deixei aqui a tela de um estudante aberta para mostrar para vocês como aparece para o aluno. Então, para o aluno vai aparecer esse pop-up. Caso ele não apareça, digamos que o aluno recuse entrar na avaliação, também vai aparecer aqui uma caixinha embaixo, né, como as atividades normais. Se o aluno clicar nessa caixinha ou naquele pop-up, ele terá acesso à prova. Clicando aqui, a prova vai abrir.
o aluno precisa clicar nessa opção de iniciar o teste em modo tela cheia e ele vai conseguir fazer a avaliação. Então, aqui ele está neste formato, porque o professor, lá na tela dele, precisa dar o start na avaliação. Vou compartilhar a tela do professor. Então, a tela do professor é essa. Todos os alunos que entraram aparecem aqui. O professor só consegue iniciar a avaliação assim que os alunos entrem. O botãozinho da Adriana ficou vermelho porque aparece essa informação de que saiu da tela cheia. Eu saí da tela cheia para poder fazer, como eu estou como aluna e professora, eu saí da tela cheia para poder fazer a aplicação da avaliação. Vou clicar em começar e vou lá na tela do aluno para mostrar. Então, vou aqui na tela do aluno para mostrar como a prova aparecerá para ele. Então, assim que o professor der o start, aqui eu desliguei o som, né? O aluno consegue fazer a prova. Ele consegue passar as questões, né? Ele vai passar por todas as questões aqui da UMAP e ele pode também pular as questões se ele precisar. Na tela do professor, o aluno tem 2 horas, né, para fazer a prova. O professor consegue colocar um tempo extra. O professor consegue visualizar, né, que o aluno saiu da tela cheia. E o professor também consegue finalizar a avaliação, caso ele necessite. A avaliação se encerra sozinha, assim que todos os alunos fizerem a prova. Mas caso seja necessário, o professor pode finalizar a avaliação, que é o que eu vou fazer neste momento. Quando aparece essa tela, é porque toda a avaliação foi finalizada com toda a turma. É importante destacar que essa avaliação ela é possível de ser reaplicada em caso de necessidade. O botãozinho para uma primeira aplicação, ele é esse botão de iniciar a avaliação. Vejam que a avaliação de nível 3 que eu acabei de utilizar, ele não está com o botão de iniciar a avaliação, mas ele está com o botão de nova avaliação. Então, eu posso reaplicar caso eu tenha que dividir as turmas, ou caso eu precise aplicar para um aluno faltoso, eu venho nesse botão de nova avaliação. Eu posso selecionar a mesma turma, só um pouquinho que meu quizzes aqui vai carregar. Opa. Posso selecionar a mesma turma, ou até turmas diferentes, né, para fazer a aplicação, mas eu vou selecionar a mesma turma. E vejam que aqui, nesse caso, aparece que de 4 alunos que eu tenho nessa turma, só um aluno fez, né, que era a Adriana. 3 estão sem tentativas. Então, quando eu selecionar a turma, os 3 alunos sem tentativas já aparecem selecionados. Digamos que no dia da aplicação, a Adriana teve um problema no momento da aplicação. Eu posso selecionar o nome da aluna que deu o problema, lembrando que se eu selecionar um aluno que já fez a avaliação, tudo que ele já fez será apagado. Então, aqui eu vou deixar só os alunos que não fizeram a avaliação, certo? E posso dar um próximo e aplicar essa avaliação para os alunos faltosos ou para metade da turma que eu precisei fazer a divisão. Também posso entender que eu posso aplicar essa avaliação para 2 turmas da mesma série. Por exemplo, digamos que eu seja professora do segundo A, do segundo B e do segundo C. Quando eu aplicar a primeira vez para o segundo A, por exemplo, a avaliação ela já vai ficar utilizada, vai ficar com esse ícone de nova avaliação. Clicando aqui, eu posso vir aqui e aí eu consigo selecionar a minha outra turma do segundo B, por exemplo, para fazer a avaliação e aplicar a avaliação para essa outra turma, certo? Caso aqui, quando você for selecionar uma turma, apareça concluído, significa que todos os alunos daquela turma já fizeram a avaliação e não é possível aplicar para esta turma. E se aparecer aparecer aqui uma mensagem de em andamento, significa que já tem uma prova aberta desta turma e não é possível aplicar para essa mesma turma no momento. A caixinha fica até indisponível para aplicação. Como você verifica se há uma prova em andamento? Você vem aqui no menu Avaliações, no canto esquerdo, vai nas turmas que já foram aplicadas, né? Então, nessas que tem o botão de ver avaliação. Se você clicar no botão de ver avaliação e tiver esse sinal de ir para o painel ao vivo, significa que é uma turma que existe uma avaliação aberta e que ela pode, se você clicar em ir para o painel ao vivo, aparece a tela da avaliação. Se você postou no Google Classroom, os alunos podem acessar o Google Classroom daquela turma e eles conseguirão entrar para fazer a avaliação. Caso não seja possível, entre em contato com o seu embaixador.